Os falsos profetas, na maior parte do tempo, não dizem coisas erradas, mas ocultam claras verdades bíblicas. Olá, eu sou a Dani Cadoro, eu sou teóloga, design de moda, escritora e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o Sermão do Monte. E hoje em especial nós conversaremos sobre Mateus 7, do versículo 15 ao 23, onde nós falaremos sobre a árvore boa dar bons frutos e sobre os falsos profetas. Fica claro que aqui Jesus continua seguindo a lógica que ele havia iniciado na perícope anterior, que a gente viu no outro vídeo. Ele está alertando sobre as dificuldades de seguir e viver aquilo que ele havia ensinado até então como o verdadeiro discípulo deve viver. E aqui ele passa a falar sobre os falsos profetas, sobre aqueles que falariam em nome dele, mas na verdade não pregariam o que ele pregou. Na verdade, poderiam falar com a boca, mas o seu coração estaria distante. O que eles falassem e falam até hoje, seria para o engano e não para a salvação. E Jesus inicia falando sobre isso, deixando claro que a árvore boa, aquelas pessoas boas que estão nele, produzem bons frutos. E é interessante observar que tudo na natureza se reproduz conforme a sua espécie. Árvores ruins nunca darão frutos bons. A mesma coisa vai derivando de espécie para espécie. Peixes reproduzem peixes, cachorros, cachorros, humanos, humanos. Quando algo nasce de alguma coisa, seja um fruto ou um filhotinho de algum animal, isso fica claro o que deu origem a ele. Então, se você for uma árvore boa, os seus frutos serão bons. Se você for uma árvore ruim, os seus frutos serão ruins. E é esse o crivo que Jesus usa aqui. Porque é provável que as pessoas que escutavam Jesus tinham dificuldade de compreender como elas iriam identificar quem era um falso profeta e quem não, o que era um ensino verdadeiro e qual não era. Algo que também nós podemos e muitas vezes temos dificuldade na atualidade. Então Jesus está dizendo aqui, o meu padrão para você saber se alguém é um falso profeta ou não, se um ensino é verdadeiro ou não, é o fruto. Você observa o fruto, porque a aparência pode enganar. E o trecho em questão diz assim, eu te convido a ler comigo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Isso que a gente estava falando até aqui, que a árvore ela vai dar um fruto conforme o que ela é. Uma figueira dará figo, não dará maçã. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. O fruto, ele não distingue da árvore. Ele procede da árvore e ele revela qual é a árvore. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, Jesus está dizendo o que eu já havia comentado com vocês. Para saber se alguém é um falso profeta ou não, observe os frutos dessa pessoa. Observe o que procede dela, porque é muito fácil as pessoas falarem em nome de Jesus e falarem coisas, mas a verdade sobre ela ser completamente outra. Mas os frutos não enganam. E agora nós temos que responder a pergunta: quem são os falsos profetas? Em primeiro lugar, nós temos que compreender o que Jesus queria falar aqui com falsos profetas. Ele não estava falando de pessoas que profetizavam, ele não estava falando de profecias, mas sim de pessoas que se colocavam na posição de falar em nome dele, de ensinar sobre ele, de explicar sobre a palavra de Deus. Não é só sobre profecia. Isso se estende a todos aqueles que falam em nome de Deus. E em segundo lugar, os falsos profetas são aqueles que pervertem as escrituras. Eles não olham para a escritura como um todo, como a Bíblia sendo a Bíblia de capa a capa. Eles não olham para os ensinos da Bíblia como todos serem dignos de obediência. Eles pervertem as escrituras conforme os seus desejos pessoais, conforme aquilo que eles desejam, eles acham adequado. De uma maneira bem simples, falsos profetas são aqueles que não se submetem à palavra, mas buscam usar a palavra a fim de que ela alimente, nutra e sustente os seus próprios ensinos, que são falsos, porque tudo aquilo que é falado em nome de Deus, que não está na palavra, é um falso ensino, e quem assim o faz é um falso profeta. Então, se você viu o vídeo anterior, vai ficar muito claro para você que falsos profetas são aqueles que alargam o caminho. São aqueles que, ao invés de se submeterem ao caminho estreito de Jesus, buscam com as suas palavras e ensinos alargar o caminho para aqueles que querem seguir a Jesus. E então, vivem oferecendo um evangelho de facilidades e que nada se parece ao que Jesus ensinou. E alguém que falou de maneira muito sábia sobre isso foi John Wesley, no seu livro sobre o Sermão do Monte. E eu quero compartilhar os pontos que ele traz nesse livro, claro, de maneira extremamente abreviada, porque o livro trata um capítulo sobre isso.
isso, que ele fala sobre como identificamos os falsos profetas, quem são eles, e eu quero compartilhar com vocês alguns pontos para considerarmos sobre os falsos profetas. Em primeiro lugar, eles chegam de maneira suave, inofensiva, não carregando em si marcas ou sinais de má vontade. John Wesley fala, ao fazer um estudo sobre esse tema, que os falsos profetas não chegam com cara de falsos profetas, e até mesmo Jesus está dizendo aqui. São lobos vestidos em peles de cordeiro, eles não aparentam ser falsos profetas, eles não têm a aparência de falsidade. Até porque se eles tivessem essa aparência de falsidade, dificilmente eles conseguiriam enganar as pessoas. Então eles chegam de maneira suave, fingindo ser algo que eles não são. O segundo ponto é que eles chegam com uma aparência de utilidade e são extremamente compassivos em cuidar da sua alma e instruir você para a vida eterna de maneira tão intensa que nos acostumamos a vê-los como mensageiros de Deus. Isso significa que um falso profeta, e não necessariamente todo mundo que faz isso é mais como os falsos profetas agem, vão estar sempre dispostos a te instruir, a te guiar, a te orientar, a te comandar, a te mentorear. São pessoas que vão estar sempre querendo dizer o que você tem que fazer. Mas esses ensinos, eles não provêm do que a Bíblia ensina. Ele não está te ensinando a palavra e deixando que você obedeça a palavra, ele está te dizendo o que você deve fazer. E existe uma extrema diferença aqui. Líderes que se submetem à palavra de Deus, eles não vão chegar para uma pessoa e dizer, você tem que fazer isso porque eu sou um servo de Deus, estou ordenando que você faça isso. Não. Ele irá lhe ensinar a palavra em amor, graça, verdade, e crerá que essa palavra fará morada no seu coração e irá transformar a sua vida. E o terceiro ponto é que eles chegam com a aparência de alguém que serve o Senhor, e eles garantem que tudo que eles fazem é por amor a Deus e zelo pelo Evangelho. Então eles dizem que todas as suas ações são por amor a Deus e zelo por Evangelho, tudo que eles ensinam. A gente vê que é de fato um lobo vestido numa pele de cordeiro. E em quarto lugar, e esse é tão atual que chega até a ser assustador que esse livro foi escrito há tantos anos atrás. Acima de tudo, eles chegam com aparência de amor. Tomam todas as dores para o seu próprio bem. Não se preocupam com você, mas são extremamente gentis. E por que John Wesley destaca aqui o ponto de que eles não se preocupam com você? Porque alguém que se preocupa com a vida do outro se preocupa com os pecados que o outro tem. Se preocupa quando o outro planta para a própria destruição. Mas os falsos profetas não. Eles são gentis, eles aparentam amor, eles aparentam que irão de fato estar ao seu lado. Mas no final das contas, eles não estão preocupados efetivamente com você, com a sua vida, com a sua salvação, com o seu relacionamento com Deus. Eles somente querem que você creia que ele é uma boa pessoa e que se preocupa com você para que de fato assim você continue o seguindo, ouvindo. E algo que nós temos que saber sobre os falsos profetas, para ficar o alerta, que nem eu falei, isso que ele sempre vem carregando de um discurso de amor, que é muito atual nos dias de hoje. Existem inúmeras igrejas que vêm carregadas de um discurso de amor, mas ignoram todo o restante do evangelho. É que de maneira geral, os falsos profetas, eles não pregam mentiras, mas eles pregam meias verdades. E aqui a gente tem que ligar a nossa luz de alerta, porque meias verdades, elas são tão nocivas como heresias. Porque Deus, ele não nos permite, ele não nos dá o direito de escolher os atributos da sua personalidade que mais lhe agradam, e então nós nos submetemos a esses atributos. Então nós seguimos esses atributos e admiramos. Da mesma forma, Deus não nos deu autoridade e não nos permite que a gente escolha os versículos bíblicos que nos agradam ou o que nós podemos ou não fazer na vida, não. E qualquer ensino que te mantém nesse lugar de onde você pode escolher somente aquilo que lhe agrada da palavra é um ensino falso, porque o ensino da palavra verdadeiro é o ensino de capa a capa de Gênesis a Apocalipse, porque Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. E se Deus nos deu essa palavra, é para que a gente a leia, busque compreender ela e busque viver segundo ela, por completo. Então se você está numa igreja ou você tem algum líder que somente fala sobre um assunto, que somente prega o amor de Deus e nada mais, é bem provável que ele seja um falso profeta. Porque se alguém somente prega de toda a Bíblia, de todos os temas da Bíblia, e tudo aquilo que o Senhor Jesus destaca, porque somente dentro do Sermão do Monte, se você viu os vídeos até aqui, você vê a infinidade de assuntos, a infinidade de chamados à mudança. Mas se alguém só prega sobre o amor e esquece todos os outros atributos de Deus, ele age como um falso profeta e é um falso profeta porque prega meias verdades. Então, igrejas monotemáticas,
elas tendem a andar pelo caminho da falsidade, porque existem pessoas que estão em igrejas assim há anos e elas nunca foram confrontadas ou apresentadas a pontos que não soam tão bem aos nossos ouvidos, a pontos que nos confrontam e que nós precisamos lidar em humildade na presença de Deus para que a gente consiga compreender. Então esses falsos profetas, eles escolhem os seus assuntos preferidos, os seus assuntos prediletos, que costumam ser amor, prosperidade, bênção, uma vida mais tranquila, até mesmo muitas vezes o sacrifício de Jesus por nós, mas eles param por aí. E sobre Deus, eles falam que Deus é amor, bondade, que Deus nos dá esperança, e param por aí. E param por aí, não que isso não seja verdade, porque isso é. E isso tudo é verdade, mas a questão está que também existe uma outra parcela de verdade, e que se essa outra parcela de verdade não for apresentada em conjunto, o que está sendo apresentado não é bíblico, é uma deturpação, é moldar Deus a nossas vontades, é criar um ídolo. Então o que os falsos profetas apresentam é um ídolo, porque eles não apresentam o Deus bíblico, porque eles não ensinam sobre santidade, sobre justiça, sobre a ira de Deus, sobre o pecado e o que o pecado faz na nossa vida e como nós temos que lutar contra o pecado. Eles não ensinam sobre a moralidade que Deus nos chama a ter. Então são versículos isolados, são passagens isoladas, são atributos divinos isolados, para que as pessoas assim sigam uma religião que amacia o ego, que facilita a vida, e não a verdadeira religião da cruz. Não a verdadeira religião onde Jesus diz: tome sua cruz e siga-me. Isso não é ensinado. Então muitos falsos profetas chegam ao ponto de cortar versículos bíblicos em determinado momento, como por exemplo na passagem da mulher adúltera, que é pega em adultério, e Jesus restabelece a identidade dessa mulher. Jesus diz: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. Ele confronta aquelas pessoas. Mas o versículo não para até aí. Jesus sim restituiu a identidade daquela mulher. Jesus sim confrontou as pessoas da época. Mas o que Jesus fala para a mulher que foi encontrada em pecado quando ele se despede dela? Ele não somente advogou a causa dela, mas ele também diz: vai e não peque mais. E se a gente tira o vai e não peque mais, esse versículo perde o sentido que Deus estabeleceu para esse versículo, que Deus quis ter nessa passagem. Então não cabe a nós escolher o que nós queremos ou não. Não cabe a nós. O que cabe a nós é nos submetermos. E se pessoas ao seu redor, líderes, igrejas, estão somente escolhendo parcelas da palavra que lhes agradam, eles são falsos profetas, eles são falsos seguidores de Jesus. Talvez nesse momento você entre em choque e pense: talvez eu esteja sendo um falso cristão, um falso discípulo. E a verdade é que se você somente se submete e retém da palavra aquilo que lhe agrada, sim, é provável. Porque a palavra não é para nos agradar. Não é para se moldar a nós mesmos. A palavra é para que, conforme a gente conheça a revelação do nosso Senhor, nós nos submetemos a esse Senhor e a maneira que esse Senhor nos chama a viver. É isso, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. E no fim, Jesus está dizendo que quem segue esses falsos ensinos e quem prega esses falsos ensinos não terá os frutos que poderia ter. Porque os frutos revelam a árvore. E é esse o crivo que nos mostra quem é verdadeiro e quem é falso. E é isso que nos mostra e nos revela quem de fato é um seguidor de Jesus. Quem de fato prega sobre Jesus. Os frutos que nós damos revelam a quem nós servimos. Revelam quem nós somos. Então você quer saber se você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Olhe os frutos. Você quer saber se a sua igreja é uma igreja que se submete ao Senhor? Olhe os frutos. Você quer saber se alguém é um falso profeta? Olhe os frutos. Mas não lhe deixe lhe convencer que frutos é riqueza. Não lhe deixe convencer que frutos é somente aparência. Lembre, lobos em pele de cordeiro. Igrejas onde um falso evangelho é pregado tem divisão, tem cobiça, tem destruição da fé. Você vai me dizer: Dani, mas todas as igrejas têm problema? Tem. Isso é uma verdade muito profunda. Todas as igrejas possuem problemas porque nós possuímos problemas. Mas é diferente. Igrejas onde as pessoas somente transitam, igrejas onde as pessoas não se convertem verdadeiramente, não mudam a maneira que viviam, continuam dando os frutos semelhantes que davam antes de entrar pela igreja, antes de conhecer Jesus. Se os seus frutos hoje são os mesmos frutos que você dava antes de se encontrar com o Senhor, você não foi transformado, você continua sendo uma árvore ruim. E é essa questão que o versículo está dizendo aqui. Quais são os frutos? Porque a árvore boa dá bons frutos. E o Senhor continua falando no verso 21 e 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome,
em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa perícope claramente está unida ao que Jesus já estava falando. E ele está alertando que nem todos aqueles que têm o nome de Jesus em seus lábios, de fato seguem a Jesus. E a expressão Senhor, Senhor é como uma fala que denota intimidade. Então nem todos aqueles que falam como se fossem íntimos de Deus, de fato conhecem a Deus e são conhecidos por Deus. Indo além, Jesus está dizendo que se vocês seguem algo falso, se vocês agem de maneira falsa, quando chegar o final do tempo e eu me encontrar com vocês, eu direi claramente, nunca os conheci. Por que Jesus não conheceu essas pessoas? Porque também não foi conhecido por eles. Essa é a verdade. Falsos profetas não conheceram a Jesus. E Jesus está dizendo aqui, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E eles dirão, eu não expulsei demônios? Eu não fiz milagres em teu nome? E eles dirão, afastem vocês que praticam o mal. Porque Jesus olha para a nossa obediência. E muitas vezes os falsos profetas estão colocando a obediência ao Senhor, a busca por santidade, a busca por ser uma oferta agradável ao Senhor em segundo plano, porque Deus é amor. Se Deus é amor e me salvou, por que eu preciso me esforçar para viver longe do pecado? Você se esforça porque você conheceu o Deus Criador e você se submete. Se você viver por essa terra praticando umas obras, é sinal de que você nunca conheceu e nunca teve sua árvore transformada, nunca teve sua vida transformada. Porque a árvore boa dá bons frutos. E nós, quando conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós temos transformação. E essa transformação impacta os frutos que nós damos. E para finalizar esse vídeo, eu quero resumir tudo isso que a gente falou em 3 pontos. O primeiro ponto é cuidado com os falsos profetas. Cuidado para não estar seguindo, para não seguir falsos profetas e falsos ensinos. Cuidado para não seguir e estar em lugares de meias verdades, que se tornam mentiras completas. Em segundo lugar, cuide para você não se considerar uma árvore boa, que dá maus frutos. Cuide para você não ser a pessoa que fala Senhor, Senhor, e quando chegar o dia de se encontrar com o Senhor, Ele dirá, não te conheço. Olhe para a sua vida. Quais frutos você tem dado? Quais frutos brotam de você e da sua vida? E por último, o que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Se você está num lugar de falsos profetas e rodeado de falsos profetas, é provável que a sua mudança tenha sido mínima. Talvez você se alegre porque encontrou uma comunidade. Talvez os seus domingos estão mais divertidos. Talvez você até encontrou uma pontinha de esperança. Talvez você acreditou que foi salvo. Mas você não mudou. O que mudou na sua vida depois que você conheceu a Jesus? Se você não mudou, é provável que você não é ainda a árvore que dá bons frutos. Porque conhecer a Jesus nos transforma verdadeiramente. E como nunca é demais lembrar, os verdadeiros discípulos de Jesus seguem a Jesus nos termos de Jesus. Os falsos discípulos de Jesus, aqueles que só querem as bênçãos, os milagres, buscam moldar Jesus a seus termos, aos seus próprios termos. E então, podem passar por essa terra crendo que seus frutos são bons. Mas quando se depararem com Jesus, escutarão, eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de compartilhar, assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui pra internet. Também deixa seu comentário, me conta o que você achou. Se você ainda não é inscrito, que eu espero que você já seja, se inscreve no canal e também deixa o seu like. Essas 4 coisas me ajudam muito mais do que você pode imaginar. Até o próximo vídeo, que será o último da nossa série sobre o Sermão do Monte. Que especial está sendo essa nossa jornada. Até lá!